Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente está falando um pouquinho das características gerais das plantas, porque nós vimos que existem 4 tipos, né? E mais à frente a gente vai falar um pouquinho de cada grupo, né? Mas por enquanto a gente está falando sobre as características gerais, né? Nós vimos que as plantas elas são pluricelulares, né? Ou seja, elas possuem mais de uma célula. Nós vimos que as plantas tem células eucariontes, que são aquelas células mais complexas, né? E que possuem núcleo, ou seja, material genético ele fica delimitado pela membrana nuclear. Nós vimos que elas são seres autótrofos que produzem seu próprio alimento, né? Além disso, nós vimos também que elas realizam a transpiração celular, ou seja, elas perdem água, né, em forma de vapor através dos estômatos, que são estruturas que ficam ali nas folhas, principalmente dessas plantas, tá? E aí a gente viu também que por esses estômatos pode entrar gás carbônico, que vai ser necessário para essas plantas, e também pode ocorrer ali a entrada de luz também por esses estômatos. Agora, né, a gente vai finalizar essa parte de características gerais falando de outros processos que as plantas realizam, que é a respiração celular, né, ou respiração vegetal, e a fotossíntese. Primeiro vamos falar da respiração celular. As plantas, elas são seres aeróbicos. Para a gente relembrar o que são seres aeróbicos, são aqueles que necessitam do oxigênio para realizar o seu metabolismo. Então, a planta ela precisa do oxigênio, né, para realizar a respiração celular. E aí, além do oxigênio, na respiração celular, ela vai utilizar a energia, tá? Que está armazenada no alimento. Só que ela mesma produz o seu próprio alimento. Então, depois a gente vai ver isso lá na fotossíntese. Então, eu quero que vocês tenham em mente que elas utilizam oxigênio mais a glicose. O que é a glicose? A glicose é um carboidrato, ou o que a gente também conhece como açúcar. Então, essa glicose, né, que é esse açúcar, ela é como se fosse o alimento da planta. E ela produz essa glicose lá na fotossíntese. Então, depois que a planta realiza a fotossíntese, ela pega essa glicose e utiliza para fazer a respiração celular. Então, nesse primeiro quadro, em vermelho, a gente tem uma representação da respiração celular. Então, o que acontece? Isso aqui, que vocês estão vendo, né, que é o C6H12O6, é a representação da glicose, tá? Então, isso aqui então, essas letras com esses números representam a molécula de glicose. C6H12O6 representa a molécula de glicose, assim como H2O representa a molécula de água. Tá? Então, a gente representa essas moléculas de acordo com a sua constituição química. Tá? Então, a glicose, que é aquele açúcar, né, que vai servir de alimento para as plantas, é como se fosse o alimento das plantas, ela vai ser representada pelo C6H12O6. Tá? E aí, junto com o gás oxigênio, eles vão realizar a respiração celular lá dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que estão dentro das células. Professora, mas o que são organelas? Eu não lembro. As organelas, elas são estruturas, né, que estão ali dentro da célula. E o que elas vão fazer? Cada organela vai ter uma função dentro da célula para poder a célula desempenhar seu papel. Tá? Então, cada estruturinha vai ter uma função dentro da célula para a célula poder realizar o seu metabolismo, ou seja, para a célula poder funcionar. Então, na mitocôndria vai ocorrer a respiração celular. Então, a gente tem a glicose reagindo com o gás oxigênio, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai liberar gás carbônico, vai liberar água e vai formar energia. Essa energia vai ser utilizada aí, né, pelas plantas. E aí, esse gás carbônico, né, que vai ser liberado na respiração celular, ele pode ser utilizado novamente pelas plantas por um outro processo que a gente vai ver agora, que é a fotossíntese, que é esse quadro verde que está aí embaixo. Só que para a fotossíntese ocorrer, além do gás carbônico, ela vai precisar de água e vai precisar de nutrientes. Então, lembrando que a gente viu na última aula,
que as plantas elas estão fixas ali no solo, né, através das raízes. E esse solo, ele geralmente vai ter água e muitos nutrientes, porque para a planta poder se desenvolver, ela vai precisar dos nutrientes que estão no solo. Então, ela vai precisar desses nutrientes para realizar ali a fotossíntese. Então, através das raízes, né, a planta absorve esses nutrientes, absorve a água, né, para poder realizar a fotossíntese. Então, ela vai usar ali o CO2, que é o gás carbônico, mais a água, também nutrientes. E além de tudo isso que eu já falei, né, gás carbônico, água e nutrientes, ela vai precisar de luz, tá? Então, como tem esse solzinho aqui representado. Então, a fotossíntese, ela vai ocorrer na presença da luz. E aí, o que vai acontecer? Essa luz, né, ela vai ser absorvida pela clorofila. Lembra aquele pigmento que dá coloração verde às plantas? Então, a luz, ela vai ser absorvida pela clorofila. E essa clorofila, ela vai ser encontrada lá nos cloroplastos, tá? E esses cloroplastos, eles vão estar presentes nas células das folhas, tá? E alguns outros órgãos também, mas principalmente das folhas, tá? Então, na fotossíntese, a gente vai utilizar gás carbônico, água, na presença de luz, né, para produzir glicose e libera gás oxigênio. Tá vendo? Que aqui na fotossíntese é o contrário do que ocorre na respiração celular. Na respiração celular, a gente utiliza a glicose mais o oxigênio para produzir gás carbônico, água e energia. E na fotossíntese, a gente vai utilizar gás carbônico, água na presença de luz, para produzir glicose e gás oxigênio. Então, essa glicose produzida aqui na fotossíntese, ela pode ser utilizada pela planta, ela pode ser armazenada para ser utilizada depois, e ela também pode ser utilizada para realizar a respiração celular, tá? Já o gás oxigênio, ele pode também ser utilizado lá para ocorrer a respiração celular, né? Esse mesmo gás oxigênio produzido aqui na fotossíntese pode ser utilizado na respiração celular. Porém, geralmente a gente tem um excesso desse gás oxigênio. Então, parte desse excesso ele vai ser liberado para a atmosfera, tá? Por isso que a gente fala, né, que a planta ela capta gás carbônico e libera o oxigênio. Então, ela vai liberar o oxigênio aqui nesse processo da fotossíntese, tá? Lembrando que a fotossíntese é a produção, como se fosse a produção de alimento das plantas, né? Na verdade, ela está transformando, né, CO2 e água em glicose e oxigênio, tá? Na verdade, é mais um processo de transformação, sendo que ela utiliza essa glicose, né, como um alimento. E também utiliza essa glicose lá na respiração celular, só que na respiração celular, ela pega a glicose mais o oxigênio e transforma em energia. Essa energia, né, que é produzida lá na respiração celular, a gente chama de ATP, tá? É só para vocês se familiarizarem com esse nome. Na verdade, tanto a respiração celular quanto a fotossíntese são processos extremamente complexos que acontecem ali, né? Tanto nas plantas, né, na fotossíntese. Na verdade, as plantas realizam tanto a respiração celular quanto a fotossíntese. Nós, né, nós seres humanos, os animais, realizamos a respiração celular. São processos bem parecidos, mas são bem complexos. Aqui a gente está vendo aí o panorama geral, né, o geral do que acontece na fotossíntese e o geral do que acontece na respiração celular, tá? Então a gente pode ver que é como se fosse um ciclo, né? A fotossíntese vai, né, e absorve gás carbônico e água e produz glicose e O2, como mostra nessa figura aqui, tá vendo? Através do gás carbônico e da água, ela vai produzir glicose e O2. Essa glicose e O2, né, que é o oxigênio, produzido na fotossíntese, vai lá na mitocôndria, né, através do processo de respiração celular, né, eles vão reagir e aí vão produzir gás carbônico e água e energia, que é o ATP.
E aí, esse CO2 e água, na presença de luz, lá nos cloroplastos, né, lá na clorofila, vão realizar a fotossíntese. E aí vão novamente produzir glicose e gás oxigênio. E aí é um ciclo. A gente consegue observar muito bem isso se a gente pega, não sei se já ouviram falar em terrário, né? A gente tem um terrário, que nada mais é do que você pega uma plantinha, né, ali com terra, rega um pouquinho essa planta e tampa, né, num frasco de vidro. E aí ali essa planta ela dura muito tempo. Por quê? Porque ela está ali constantemente reciclando, né, todo esse processo aqui de fotossíntese e respiração celular. Então ela está reciclando o oxigênio, ela está utilizando de novo o gás carbônico que está ali. Claro que na natureza, quanto mais luz ela receber, né, mais fotossíntese ela vai fazer. E aí às vezes ela tem uma sobra de gás oxigênio, por exemplo, e ela libera na natureza, tá? Mas ali nesse terrário a gente consegue observar como que funciona esse ciclo aqui de respiração celular e fotossíntese, porque a planta ela fica ali muito tempo sem absorver, né, nem gás carbônico, nem oxigênio, mas ela consegue sobreviver assim muito tempo.